Bom dia! Muito bom dia para vocês. Mais uma live da nossa série aí do aquecimento, semana domínio microagulhamento. Essas lives das 7h37 da manhã são lives onde eu trago conteúdos para vocês, algumas dificuldades que o profissional passa ao conseguir dominar o microagulhamento e também ali alguns atalhos, alguns direcionamentos que eu passo para que você consiga realmente alcançar aí os resultados, ok? Lembrando que o nosso evento da semana domínio microagulhamento ele iniciou ontem, dia 26 de janeiro, ok? A aula 1 já foi liberada ontem tivemos um dia intenso de lives, de conteúdo e hoje seguimos na sequência. Hoje é o segundo dia do evento, ok? Semana domínio microagulhamento já está indo hoje para o segundo dia consecutivo, com bastante conteúdo. Hoje vai ser um dia também incrível, vocês vão aprender muito. Hoje a gente vai falar sobre os 5 segredos que transformam profissionais comuns em profissionais especialistas em microagulhamento. Bom, mas é o seguinte, professor, qual que é a finalidade da semana domínio microagulhamento? Na verdade, a semana domínio microagulhamento ela tem um propósito de que lá, no caso, eu te mostro passo a passo para você dominar o microagulhamento, ter mais segurança na aplicação do procedimento e, claro, para que você consiga resultados incríveis. Bom, então se você não me conhece ainda, eu sou o professor Heitor Cruz, eu sou esteticista, especialista em permeação de ativos e eu ajudo profissionais de saúde estética a dominar as técnicas do microagulhamento, ter segurança em aplicar essas técnicas, seja no facial ou no corporal e conseguir resultados de fatos incríveis para suas pacientes. Mesmo para você que está começando do zero, você que nunca ouviu falar sobre microagulhamento, você que nunca estudou sobre microagulhamento, ou até mesmo para você que já fez algum curso de microagulhamento, mas ainda se sente insegura na hora da aplicação da técnica, tem medo de fazer, ou você é uma profissional que já aplica o microagulhamento, já tem clientes, mas ainda não se sente satisfeita com os resultados que você tem, você acha que a técnica tem um grande potencial, mas ainda você não está conseguindo entregar o máximo de resultados possíveis, e até mesmo você que já é uma profissional que já trabalha com microagulhamento, mas quer conhecer técnicas mais avançadas. Então, esse evento é para você, Semana Domínio Microagulhamento é o lugar certo para você participar, é o evento certo da área da estética para você participar. Então, continue por aqui no Instagram, hoje vamos ter aí mais 2 lives na parte da noite. Às 7h37 da noite eu vou trazer uma aluna convidada, vou conversar com ela, saber um pouquinho como que ela se desenvolveu no microagulhamento. Às 9 da noite nós temos a aula 2 da revisão, ok? Nós temos a revisão da aula 2 da semana domine o microagulhamento. Bom, então quem puder aí também compartilha essa live. Eu já quero saber quem é que vai assistir a aula 2 hoje. Quero saber aí, comenta aí quem é que vai assistir a aula 2 da semana domínio microagulhamento. Fala aí, professor, eu vou assistir daqui a pouco, professor, eu vou assistir de tarde, professor, eu vou assistir à noite. Me conta aí se você de fato vai assistir a aula 2 da semana domínio microagulhamento. E claro, esse evento, como eu falo para vocês, ele tem dia para começar, dia e hora para começar e tem dia, data e hora para acabar também. Então começou ontem, dia 26, então se você não assistiu a aula 1 ainda, eu recomendo fortemente que você corre lá e assista. Tire um tempo para você para assistir a aula 1, ok? Bom, segundo ponto, a aula 2 vai estar no ar daqui a pouco, a partir das 8 da manhã, ok? Enquanto a gente estiver fazendo a live aqui, muito provavelmente a aula 2 já vai ser liberada e aí depois, logo em seguida, você vai poder assistir. É bem rápida, é uma aula objetiva,
Depois você vai poder trabalhar normalmente. Bom, mas vamos lá ao nosso conteúdo de hoje, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Como não errar ao microagulhar o melasma? Quando eu falo microagulhar, eu já sou tão amigo do microagulhamento, eu sou tão próximo dele que eu começo a criar termos dele, tá? Então, como não errar ao microagulhar o melasma, ok? Então, microagulhar é o ato de você realizar a técnica do microagulhamento naquela pele, no seu paciente, no seu cliente, que seja, ok? Então, por que eu escolhi esse tema, galera? Por que eu escolhi esse tema pra gente trazer ele hoje e abordar um pouco mais sobre isso? Se eu mostrasse a minha caixinha de pergunta para vocês, pelo menos de 30% das perguntas são referentes ao microagulhamento no melasma. E por mais que eu te diga que hoje eu vou fazer uma live mostrando várias coisas para vocês, de como você não errar ao microagulhar o melasma, se eu abrir uma caixinha de pergunta hoje de novo, vai ter a pergunta de como microagulhar o melasma. Na verdade, porque as pessoas, não é que elas não assistem, mas é que falta um método, né? Uma cronologia, uma técnica, um passo a passo para elas entenderem. E eu vou mostrar um pouco desse passo a passo dentro da nossa semana Domínio Microagulhamento. Então é importantíssimo que você assista. Mas vamos lá então. Para a gente microagulhar um melasma, primeiro eu preciso saber o que é o microagulhamento e também eu preciso saber o que é o melasma. Ok? Então são duas coisas. São duas coisas que a gente vai tratar aí. Primeiro eu preciso saber o que é o microagulhamento de fato, porque se eu sei o que é o microagulhamento, eu já vou acertar, vou saber se eu posso ou não fazer aquele recurso. Isso pode ser se eu vou fazer o microagulhamento no melasma, isso serve se eu vou fazer o microagulhamento em uma cicatriz hipertrófica, por exemplo. Será que eu posso? Então, quando a gente pensa e entende de fato o microagulhamento, aí nós vamos conseguir, de fato, escolher ou não realizar aquela disfunção, ok? Bom, mas então, de fato, professor, o que é o microagulhamento? O microagulhamento, ele é um recurso terapêutico, ele é uma técnica minimamente invasiva que utiliza ferramentas, dispositivos para fazer a indução percutânea do colágeno e também a introdução transdérmica de princípios ativos ou sistema transdermal de ingredientes, ok? Então o microagulhamento ele tem dois objetivos principais. Então o recurso que é o microagulhamento, o que ele é? É uma técnica que estimula a indução percutânea do colágeno, ok? E também faz o sistema transdermal de ingredientes, ok? Então essa é a primeira parte do microagulhamento. E aí? O microagulhamento ele utiliza algumas ferramentas. Ontem eu fiz um stories que a pessoa falou assim, eu não sei escolher o dispositivo. Beleza, você não sabe escolher o dispositivo? E simplesmente pelo fato, se eu pegar uma chave, eu até fiz um exemplo, se eu pegar uma chave de fenda e colocar a chave de fenda num parafuso Phillips, não vai abrir o parafuso não vai desrosquear. Por quê? Porque não é a ferramenta certa para abrir aquele determinado parafuso. Então eu preciso ter uma ferramenta certa para abrir o parafuso certo. Se eu não tiver a ferramenta certa, e aliás, se eu não souber escolher a ferramenta certa, às vezes eu posso ter todas as ferramentas possíveis. Por exemplo, tem gente que tem todos os aparelhos de microagulhamento,
mas mesmo assim ainda não consegue o resultado que tanto deseja, não consegue aquela tão sonhada satisfação do cliente. E para isso, antes de você pensar em sair comprando um monte de aparelho, antes de você sair comprando um monte de princípio ativo, você precisa ter o conhecimento, ou seja, você precisa conhecer a técnica. E conhecer a técnica é você saber o que pode, o que não pode, como pode, melhor forma de você extrair o resultado daquilo, o que não fazer, ok? Entender o que você pode colocar junto, o que você não precisa colocar, em que momento que você vai colocar aquilo que precisa estar junto. Então são vários detalhes importantíssimos para você não errar quando você pensa em microagulhar o melasma. Mas quando a gente fala de melasma, nós precisamos entender também o que é de fato o melasma. E o melasma, ele é o que a gente chama de discromia, ok? Discromia. Eu vou escrever aqui para vocês verem. Discromia. Então, o melasma, ele é uma discromia. E o que é uma discromia, professor? Quando eu uso esse DIS, esse dis, o prefixo dis, isso me mostra, isso caracteriza uma alteração. Dis quer dizer uma alteração ou também uma desorganização, ok? Alteração ou desorganização. É aquilo que tira o funcionamento natural, né? Aquilo que tira o funcionamento natural. E cromias, ela vem de relativo à cor. Então, discromia é uma alteração relativamente à cor, ou uma alteração da coloração da pele, certo? E a discromia é isso, ela é uma alteração na coloração da pele. E aí existem vários tipos de discromias, até porque elas são caracterizadas aí, por alterações na pigmentação da pele e pode ser e por consequência ela pode levar tanto a uma discromia de excesso de pigmento, quanto também pode levar uma alteração de uma falta do pigmento na pele. Então, dessa forma a gente precisa entender, tem uma discromia ali, beleza, tem. Qual que é a discromia? Porque aí a gente tem várias discromias. Nós temos, dentro da discromias, nós temos 3 características. Nós temos as hipocromias, ok? Nós temos as acromias e nós temos também as hipercromias. Quando a gente fala de hipocromia, quando a gente fala de hipocromias, nós estamos falando de uma diminuição do pigmento, ou seja, a mancha fica com um tom mais claro que o tom natural dessa pele. Quando a gente fala de acromia, nós estamos falando, por exemplo, de uma disfunção como o vitiligo. E aí a gente vai partir para o nosso ponto principal, que é a hipercromia, ou seja, toda vez que eu uso hipermercado. Hipermercado é um grande mercado, hiper de máximo, de grande. E uma hipercromia, ela quer dizer que você tem um excesso do pigmento ali na pele, manchas escurecidas. Olha só como é que é complexo. Então a gente tem as discromias, dentro das discromias nós temos as acromias, as hipocromias e as hipercromias, ok? Cromias relativo à cor. Então eu tenho o excesso de cor, eu tenho a falta da cor, então eu tenho várias caracterizações. E dentro da hipercromia, que é o excesso de pigmentação na pele, o que eu tenho ali? Algumas características de disfunções, como efélides, ok? Que são manchas num tom mais claro ou mais escuro, que geralmente é de caráter hereditário, que são as famosas sardas, ok? Então, quando você vê as sardas, são efélides, elas são um tipo de hipercromia na pele. Nós temos também
uma coisa que a gente chama de cloasma, né? Cloasma, então vou colocar aqui, ó, cloasma gravídico. Cloasma gravídico é uma hipercromia desenvolvida em relação nas gestantes, ok? Acomete geralmente entre 70% e 50% das gestantes e aparece após a gravidez ou no período gestacional. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, essa disfunção aparece na face do paciente. E aí a gente tem as melanoses solares, por exemplo. Nós temos as melanoses periocular, que é, por exemplo, as olheiras. Nós temos a fotofitodermatose, que são hipercromias desenvolvidas decorrente ao ácido do limão. E no caso aqui nós temos o melasma, que é o nosso ponto principal. Estou dando uma introdução aqui, ok? E aí nós vamos falar do nosso ponto principal, que é o melasma. E aí, professor, o que é então o melasma? O melasma, ele acontece também proveniente do processo do envelhecimento. O melasma, ele pode ser caracterizado como uma hipercromia, ok? A live vai ficar salva assim, tá? Vai ficar aqui no IGTV. O melasma, ele pode ser caracterizado por uma hipercromia. Ele pode ter características geralmente acastanhado ou castanho, pode ser castanho claro ou também castanho escuro, pode ser de origem hereditária, pode ser de origem genética, ok? Pode ser de origem de fatores externos, pode acontecer por fatores hormonais, ok? Pela utilização também de anticoncepcionais. Então, tem uma gama de fatores que vão influenciar o aparecimento ou o acometimento daquela pele, daquela pessoa, que vai gerar um melasma, ok? Que é uma hipercromia, tá? E aí dentro dessa hipercromia você tem várias características, mas hoje nós estamos falando especificamente do melasma, porque há um grande conflito, né, pessoal? Vocês concordam comigo? Comenta aí. Há um grande conflito de pessoas que falam assim, microagulhar melasma, nem pensar, eu não tô doida. E tem gente que fala assim, não, pode microagulhar no melasma. A verdade é que quando eu comecei a trabalhar dentro da estética e quando eu comecei a aprender um pouco sobre o microagulhamento, naquela época entre 2014 e 2015, não se podia microagulhar o melasma, né? Então a ideia era essa. Você que faz microagulhamento no melasma era quase que um criminoso, né? Isso era uma coisa que a gente passava, né? Então, microagulhamento no melasma era uma coisa assim, se uma pessoa falasse assim que fazia naquela época microagulhamento no melasma, todo mundo já olhava para ela assim, você é doida, alguma coisa do tipo, tá? Alguma coisa do tipo as pessoas falavam. Uma vez, para vocês terem uma ideia, eu trabalhava, alguns anos da minha vida, alguns eventos, eu trabalhei dentro dos congressos de estética, vários congressos que a gente tem, e eu trabalhei dentro de um stand de uma marca de cosmético, uma marca, ela é conhecida, mas não é tanto, e ali eu vendia produtos, né? Foi ali onde eu comecei a minha carreira como professor, falar em público, etc. E aí, uma vez eu estava vendendo produto para uma mulher, eu acho que ela era do Sul, se eu não me engano, não sei se ela era do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu não me lembro exatamente da onde ela era. E aí, ela me falou assim, eu quero esse produto aqui, esse sérum, porque na época essa empresa estava lançando uns produtos que podiam ser associados ou aplicados junto ao microagulhamento.
E ela, ó, eu já faço microagulhamento no melasma, eu quero esse produto, quero conhecer. Aí eu falei, ah, é mesmo? Eu era muito curioso, né? Gostava de conversar, gosto ainda, claro. E falava assim, e você faz como microagulhamento no melasma? Ah, nossa, eu tenho muitos resultados. Ah, o microagulhamento nesse melasma aqui é 2 milímetros, eu uso 1,5 aqui de agulha no melasma. E eu olhava aquilo ali... É lógico, ela era cliente, né? E eu falava assim, caramba. Eu falava, nossa, que interessante. Mas por dentro eu tava assim, meu Deus, que mulher maluca. Pelo amor de Deus, como é que ela faz uma coisa dessa? E aí, passou, eu acho que assim, de um evento para o outro, acho que um acontece em abril, o outro acontece em agosto. E do outro evento de agosto eu também estava lá, né, nesse stand. E aí eu encontrei ela, né? Aí eu falei, você não é a moça que faz microagulhamento no melasma? Para vocês verem o quão era diferente, né, e quanto era espantoso quem fazia essa técnica. E aí ela falou assim, sim, sou eu. Eu falei, como é que foi? Os produtos, gostou? Quer comprar mais e tudo mais? Ela falou assim, olha, Heitor, eu estou tendo algumas intercorrências, eu até tive alguns resultados, mas eu também tive uns efeitos rebotes muito sérios, tive uns problemas com o cliente e tudo mais. E a gente foi pegando uma amizade, foi começando a conversar e eu falei para ela, pelo pouco conhecimento que eu tinha naquela época, né, 2014, 2015, assim, eu ainda não tinha o conhecimento vasto que eu tenho hoje, mas aí eu falei para ela assim, será que você não está usando uma agulha uma profundidade muito alta para tratar melasma? E aí ela falou assim, pode ser, não sei o quê. E assim, sempre algumas pessoas, alguns profissionais, sempre buscam colocar a culpa no produto, ou a culpa no aparelho, ou a culpa na empresa que tem o aparelho, ou na empresa que tem o produto. E nunca a culpa é nossa, né? Eu digo, generalizando assim, que eu me coloco no lugar de profissional também. E aí a gente precisa identificar quando também a gente não está fazendo o certo. A gente precisa identificar quando a gente não está fazendo aquilo que é o ideal, aquilo que é proposto. E aí foi que a estética foi evoluindo, o microagulhamento foi evoluindo junto com isso. E as pessoas começaram a entender que o melasma ele já vem de uma origem inflamatória. Né? Por isso que a gente gosta de associar, já estou contando aqui segredos que vão te fazer não errar mais no microagulhar melasma. Quando você tem uma pessoa que tem um melasma e ela tem uma pele já inflamada, você vê que a pessoa tem uma alimentação totalmente desregrada, o que acontece ali? Você precisa associar, por exemplo, produtos antioxidantes. Né? Como, por exemplo, tanto via oral, quanto também de uso tópico. Eu poderia falar aqui centenas de produtos antioxidantes. Eu vou citar o mais conhecido aqui, a própria vitamina C. Ela é antioxidante. Ah, então, professor, eu só vou usar a vitamina C. Não se limite também a utilizar apenas um ativo para realizar o microagulhamento, ok? E aí quando a gente fala do melasma, pessoal, quando a gente fala do melasma por si só, nós precisamos entender de fato no melasma uma das coisas que é muito importante, que é a bioquímica da melanogênese. Professor, mas eu não entendo isso daí, eu já fiz vários cursos, eu já participei de várias palestras e eu não entendo isso. Professor, esse negócio de bioquímica não é comigo. Professor, isso aí não quero isso não é para mim. Eu peguei um esqueminha aqui, para explicar para vocês sobre o que é. Então, o que é a melanogênese? O que é gênese? Gênese quer dizer criação, quer dizer nascimento. E a melano é de melanina, que quer dizer a cor também. Então, melanogênese ou a bioquímica da melanogênese é o processo de começar ali ter uma alteração da cor naquela pele. Eu vou mostrar um esqueminha bem legal aqui para vocês, tá? Vamos lá.
Para vocês entenderem agora, vou até desativar os comentários um pouquinho, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa bioquímica da melanogênese, ok? Vamos lá, então nós temos aqui a bioquímica da melanogênese. Então, esse carinha aqui, ó, olha só que esse cara é o melanócito, tá? Ele tem aqui esses dendritos, ok? Ó, são ramificações, ok? Isso acontece em 3 fases aqui, ó. Nós temos, primeira parte, ó, produção dos melanossomos. Quem é os melanossomos aqui, ó? São os fragmentos que estão aqui logo junto com os melanócitos, ok? Olha o tamanho dos melanossomos. Aí acontece aqui, ó, todo o processo da melanogênese, que é a criação, ó, veja que é uma passagem, o melanossomo começa aqui, pequenininho, porque tem uma estimulação de MSH, ok? E também de endotelina, e você tem a transcrição da tirosinase, que é essa enzima. Então a enzima chega aqui, ó, produz o melanossomo e ajuda ele, ó, a subir, ok? E então o melanossomo vai subindo, acontece a melanogênese, e aí o que acontece aqui é a transferência dos melanossomos para os queratinócitos. Então esse melanossomo que está aqui, ele consegue chegar até aqui na ponta dos dendritos, já se instalando na região dos queratinócitos, ok? E aí acontece também essa síntese enzimática, né? Essa cascata enzimática acontece, então você tem ali uma L-tirosina e ela vai se transforma em L-dopa, que faz o processo da tirosinase, formando aí a dopaquinona. E aí você tem 2 tipos de pigmento formados lá. Você tem a felmelanina e você tem a eumelanina. Por que eu estou falando aqui felmelanina e eumelanina? Porque isso vai ser fundamental para você entender o tipo de mancha que você tem ali. A felmelanina é aquela hiperpigmentação ou aquela hipercromia, que no caso é o melasma, que ele tem uma cor mais avermelhada, mais clara. E a eumelanina, ela tem aquela origem mais escurecida, ok? Aquela mancha mais amarronzada, ou seja, mais acastanhada. Como, por exemplo, essa daqui, ó. Vamos ver aqui se eu consigo abrir para vocês. Como, por exemplo, isso daqui. Ó, isso aqui, olha só, isso aqui é um tipo de hipercromia que você tem um melasma escurecido. Então, nós precisamos, e aquele tipo ali é o tipo de mancha, de hipercromia, vou voltar aqui para vocês verem, é um tipo de eumelanina, ok? Essa hiperpigmentação, essa hipercromia, ela é totalmente escurecida, de origem eumelânica. Então, por que eu já estou te falando isso? Por que eu já estou te falando isso? Porque para você não errar no tratamento do melasma, no microagulhamento, você precisa caracterizar o tipo de hipercromia que está ali. Ah, beleza, é o melasma. Qual é o tipo de melasma? Ele é de origem eumelanina ou é de uma origem felmelanina? Ok? A aparência dele. E aí então vocês vão ver um esquema aqui que vai ficar agora mais fácil ainda de vocês compreenderem. Ok? Vou fechar aqui os comentários. Um esquema que vai ficar muito mais fácil aqui para vocês compreenderem isso. Tá? Deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, o que vai acontecendo aqui? Ó? Então, eu tenho aqui o nosso melanócito, a produção do melanossomo através de toda a parte enzimática da tirosinase, ok?
da tirosina, que vai se transformar, tirosinase, dopaquinona, e aí vai formar a eu ou a feomelanina. E aí esse melanossomo, ele vai ali entrando entre os queratinócitos. E quando você tem aqui, ó, essa atividade melanocítica, quando você tem radiação ultravioleta, inflamação, pode agravar. Então, a radiação ultravioleta é a pessoa se expor ao sol sem um filtro solar, não tomar os cuidados devidos. Opa, calma aí que meu slide aqui foi pro... Calma aí que meu slide aqui saiu no descontrole ele. Deixa eu achar aqui ele. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ativar os comentários aqui enquanto eu volto lá no meu slide, para saber se vocês estão curtindo essa aula aqui. Aí, achei aqui. Beleza, vamos lá. Olha só. Opa. Então vamos lá. Esses casos aqui, como radiação, inflamação. Inflamação aonde, professor? Inflamação pode ser por um produto utilizado. Inflamação pode ser por alimentação. Ah, hormônio. O que pode ser o hormonal? Principalmente distúrbios na questão hormonal de progesterona. Pode ser distúrbio hormonal na questão da testosterona também. Medicamentos, utilização de produtos fotossensibilizantes. A gravidez também. Poluição. Isso pode influenciar. E aí o que é o que acontece, a mágica? Ó, o melanócito começa a soltar pigmento. E aí acontece a transferência acontece a transferência da melanina para a região da epiderme e vai formar o quê? A bendita da mancha. Certo? Aí é que vai formar a bendita da mancha no caso dessa paciente. Ok? E aí, será que o microagulhamento, então, deixa eu voltar aqui agora, será que então o microagulhamento, ele pode ser efetivo nesses casos, né? E aí, quando eu comecei a entender, quando eu descobri, quando eu deixei das pessoas falarem o que eu podia ou não fazer, porque quando você faz um curso, pessoal, geralmente... Não sei agora, tá? Mas antigamente era assim, ah, você é esteticista? Não, você só pode usar esse X de agulha. Ah, você é... A pessoa, tipo assim, olhava pra tua cara e falava o que você podia ou não fazer. Quando eu comecei a entender que quem estuda muda o jogo, quem estuda muda o jogo, quem estuda busca informação e tira a venda dos olhos, aí eu falei, opa, peraí. Se a pessoa está te falando que não pode fazer, ou que é proibido, me dê um motivo. Primeiramente me dê um motivo. Depois de me dar um motivo, você precisa entender por que aquela pessoa não quer que você faça aquele tipo de procedimento. Claro, existem coisas absurdas. Se você vai falar assim, ah, então vamos fazer um microagulhamento numa... Tem um livro aqui, eu tenho um livro que fala que você... É um livro de um médico que fala que você tem que microagulhar, se você pode microagulhar uma acne num grau 3, por exemplo. O que eu não concordo. Tá? Por mais que me dê os argumentos e tudo mais, eu não concordo. E tudo bem. Mas quando eu entendi, galera, que o microagulhamento ele poderia dar um efeito de fato benéfico para isso, aí o jogo virou para mim, tá? E aí
já falei para vocês daquela pessoa que usou as agulhas, tá muito profundas e tudo mais e não deu certo. E aí você pode falar, ah, professor, mas eu tenho medo. Ah, professor, eu não sei o que usar no microagulhamento no melasma. Professor, pode microagulhamento no melasma? E a realidade, minha amiga, é que você pode sim. E se eu servir para você na estética como um libertador, né, do seu aprendizado, eu realmente fico muito feliz. Vamos lá. Agora eu vou te falar de alguns aspectos, ok? De alguns aspectos fundamentais, que eu julgo fundamentais, para você não errar mais no microagulhamento no melasma, ok? Eu vou te dar algumas ideias aqui de como você não errar mais no microagulhamento no melasma. O que você precisa levar em consideração para realizar o microagulhamento no melasma, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você deve levar em consideração do microagulhamento no melasma, na minha opinião, é a avaliação do paciente, correto? A avaliação desse paciente, ela é fundamental. É na avaliação, eu falei sobre avaliação semana passada, você vai fazer uma ficha de anamnese. Você vai verificar o fototipo desse cliente, né? Você vai entender qual é o fototipo dele. Na avaliação, você vai descobrir o porquê ou quais são as possíveis causas que desenvolveram, que desencadearam o melasma, ok? É através dessa avaliação que você vai conseguir ver se esse melasma ele é de uma origem, você vai conseguir caracterizar essa mancha, se ela é de uma origem eumelanina, felmelanina. Você vai conseguir fazer essas caracterizações nesses pacientes através de quem? Da sua avaliação. E ali na avaliação, você também vai conseguir utilizar, deixa eu só abrir um negócio aqui para vocês. Vocês vão conseguir verificar dentro da avaliação alguns fatores fundamentais para conseguir o melhor resultado nessa pele. Como também, além do fototipo, o estado cutâneo. Será que aquela pele ali eu já posso entrar de fato para fazer o microagulhamento? Preciso preparar? Ela é lipídica? Ela é alípica? Como que é essa pele? Outra coisa fundamental também, ter recursos. Ah, professor, eu não tenho dinheiro para comprar, por exemplo, uma lâmpada de UD. Tudo bem, eu também não tinha no meu começo. Mas depois eu comprei. Então assim, tem muita gente, isso aqui não tem muito nada a ver com a aula do melasma, mas tem muita gente que fala assim, beleza, faturei, sei lá, 10 mil no mês na minha clínica, sei lá, faturei 10, tive 3, 4 mil de custo, agora eu vou gastar tudo, 7 mil, ou às vezes nem gasta. Ah, não, eu vou guardar esse dinheiro, não sei o que. Gente, dentro do teu faturamento da área da estética, se você fatura, presta atenção, se você fatura, eu não sei quanto você fatura, tá? Mas eu estou colocando 10 mil porque é um exemplo. Se você fatura 10 mil e você tem 4 mil de custos, por exemplo, com tudo, aluguel, tá, 4 mil, vai te sobrar 6. Desses 6, você guarda, sei lá, 1.500, 2. Vai te sobrar, sei lá, 4.500. Desses 4.500, você tira, sei lá, seus 2.500, 3.000 de prolabore. Tá? E aí,
você pega o que for, o que restar ali, sei lá, R$2.000, R$1.000, R$1.500, e investe em alguma outra coisa, né? E investe em uma outra coisa. Compra um aparelho, compra uma lâmpada de wood, compra um Dermapen, mas para isso você precisa ali estar pronto nas suas contas. Beleza, mas isso vai fugir um pouquinho do assunto. Segundo ponto de como você não errar ao microagulhar um melasma. Profundidade das agulhas, milímetros de profundidade, ok? Milímetros de profundidade. Uma coisa é dispositivo, outra coisa é quantidade de agulha e a outra coisa é profundidade, milímetro de profundidade de agulha, tá? Para você não errar ao microagulhar o melasma, você precisa conhecer as profundidades e escolher a profundidade ideal para aquela pele. Perfeito? Terceiro ponto aqui, quarto ponto na verdade. Ativos, princípios ativos. Acabei de receber o e-mail aqui, aula 2 liberada. Aula 2 da semana domínio microagulhamento está liberada. Já estou terminando aqui, tá? Os ativos, ok? Outro ponto, quinto ponto, intervalo entre essas sessões, né? De quanto em quanto tempo você vai fazer um microagulhamento no melasma, tá? Outro ponto ainda para você se atentar, as associações. O que eu posso fazer no microagulhamento do melasma? O que eu posso fazer além do microagulhamento no melasma? Quantos dias antes? Qual é a associação que eu posso fazer? Qual é a associação que eu nunca vou poder fazer na associação no melasma? A Adriana está dando aí a sugestão dela. Precisa controlar a pressão da mão também. Ok? Então as associações é muito importante. E claro, o home care, né? Que podem ser aí desde sabonetes, a sérums, a filtro solar, a produtos clareadores, a pomadas, a nutracêuticos, e tem uma gama aí de como você não errar. Então eu te falei hoje de fatores, de como você não errar, te trouxe atalhos e ferramentas de como você não errar ao microagulhar um melasma. Então eu falei aqui, avaliação, fototipo, estado cutâneo, profundidade de agulhas, ativos, intervalo entre as sessões, associações, home care e também, dentro do home care está aí todos os produtos de home care, beleza? E aí, gostaram da aulinha de hoje? Comenta aí se vocês gostaram dessa aula de hoje. Aulinha não, aulão, né? Se vocês gostaram dessa aula de fato aqui do professor Heitor. Eu aprendi uma coisa assim, nunca fica trabalhando, Heitor, nunca fica falando nada de um diminutivo. Aulinha, livezinha, não. É a live, a liveona, o aulão. Eu gostaria de saber se vocês realmente curtiram aí essa live agora, esse conteúdo, né? O feedback de vocês não é porque eu quero ficar tendo comentário não, tá? É porque eu quero saber o feedback de vocês, se vocês estão gostando, se eu estou sendo útil, se eu estou servindo a vocês e ao meu propósito, que é de fato ajudar os profissionais de saúde estética a dominar o microagulhamento, ter segurança na aplicação da técnica e, além do mais, conseguir entregar resultados para vocês, beleza? Bom, então vamos lá aos recados. Primeira coisa, a aula 2 foi liberada! O povo aqui, os vizinhos devem estar doidos comigo aqui, que eu estou gritando logo cedo. Vamos lá. Aula 2 liberada da semana domínio microagulhamento. Galera, corre para assistir. Não fica procrastinando não, viu? Não, depois eu assisto. Não, depois... Vai assistir agora, assiste, corre lá, já aproveita que você já está no embalo aqui, pega o caderninho, já vai estudar e pau na máquina. Pau na máquina, a gente não pode parar, ninguém pode falar que a gente, você não pode isso, não pode aquilo. Hoje eu vou te mostrar lá na aula 2 os 5 segredos que me fizeram, no caso, e o que eu falo, os 5 segredos que transformaram eu, um profissional comum, em profissional e um profissional especialista em microagulhamento. Vocês vão conhecer esses 5 segredos
que eu coloquei lá, montei isso com muito carinho para vocês, né? Vocês viram aqui que eu tenho slides, assim, muita coisa legal. Então, nessa aula 2 são 5 segredos para você de fato, 5 segredos que transformam profissionais comuns em profissionais especialistas em microagulhamento. A aula 2 está no ar, eu tô feliz demais, meu Deus do céu. Bom, vamos lá, segundo aviso, hoje 7h37 da noite, eu vou conversar com uma convidada habilitada, minha aluna Rayane. É uma profissional também que está dominando o microagulhamento, está com tudo, tendo resultados fantásticos. Então ela vai vir bater um papo com a gente, ok? E 9 horas da noite, então a live 7h37 com a convidada. 9 horas da noite eu venho com uma revisão da aula 2, revisão da aula 2, certo? Vamos fazer essa revisão, vai ser show de bola, então é isso que eu quero de vocês, beleza? Quem for assistir a aula 2, já tira print, já me marca nos stories, já comenta lá na nossa comunidade do Telegram, o que você está achando da aula 2, o que você gostou. Cara, realmente pensa comigo, aproveite o máximo desse evento, é a primeira vez que eu estou fazendo esse evento, tá? Aproveite o máximo, se engaje, se debruce, dá o seu melhor ali nesse evento, assim como eu estou dando o meu melhor aqui, não tanto no evento quanto nesses dias de live. Então, corre lá. E amanhã 7h37 da manhã, eu vou falar de um tema bem interessante. Amanhã nós vamos falar sobre como evitar intercorrências. Como evitar intercorrências com o microagulhamento. Beleza? Gente, estou feliz demais. Vocês me deixam muito felizes, sabia? Vocês me deixam muito alegres, de verdade. Ter vocês aqui de manhã comigo é uma sensação maravilhosa, né? Eu tô aqui, ó, tô uma vista aqui de São Paulo, dá só uma olhada na minha vista aqui, ó. Tá aqui todo o centro de São Paulo lá, essa minha vistinha daqui. Tô aqui no escritório. E é o seguinte, tá? Tomar uma água. Aula 2 está no ar, tá liberada. 7h37 a gente volta. 9 horas a gente volta. E aí, vamos lá que eu vou dando os avisos para vocês, beleza? Prof, tem atendimentos, posso assistir depois da aula? Pode ser, tem até domingo para assistir a aula, mas não deixe para a última hora, tá? Não deixe para a última hora, você tem que assistir tudo, beleza? Tem que assistir tudo de verdade, ó, o pessoal quer tirar print aí, quem tirou, quem não tirou, deixa para mais tarde, eu ainda tô com essa cara de sono, gente, ó, beijão pra vocês, mais tarde a gente volta, 7h37, vai ter conteúdo na nossa comunidade do Telegram mais tarde, é só coisa boa, esquece minha amiga, esquece porque o professor tá, eu tô com a gasolina aditivada aqui, eu tô tomando gasolina aditivada, o negócio tá embaçado aqui, você quer conteúdo é aqui que você tem que ficar, beleza? Ó, beijão no coração, fiquem com Deus, estamos juntos. E até mais tarde.